Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa de reflexão que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, tem qualidade e tem diversidade. Basta você conferir www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa, como eu já disse, de reflexão. Nós já abordamos vários temas aqui nesse programa. Você pode conferir todos eles através das nossas páginas no Facebook, através da minha página, Padre Beto Bauru, ou então da página TVC Bauru. E também você pode conferir nos canais do YouTube, o canal TVC Bauru e o canal Padre Beto. Tá? Confira lá os outros programas e você vai ver que nós já desenvolvemos vários temas aqui no Humanidade Livre. E no programa passado nós estávamos abordando o amor, o relacionamento amoroso. E hoje nós vamos continuar um pouco também. Mas antes de abordar o tema de hoje, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Richard Galvão, para o Romário José, para a Ângela Manzano, para a Cida Salas e para o Sam Vitor. Um grande abraço para vocês que acompanham o nosso programa e curtem aí. E falando em tema, você pode sugerir um tema para a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta, colocar algum questionamento, é só você se expressar aí através do Facebook. Nós temos esse canal de comunicação, então você pode falar com a gente e colocar o tema que você acha interessante que seja abordado aqui nesse programa, ou então questionamentos, perguntas que você pode fazer e a gente vai em busca das respostas, tá legal? Então, como eu já disse, no programa passado nós abordamos o relacionamento amoroso. E eu terminei o programa passado dizendo que viver um relacionamento de amor com alguém, esse viver o relacionamento amoroso nos oferece a oportunidade de exercitar o perdão. E hoje eu gostaria de justamente aprofundar essa questão do perdão. O que é perdoar uma pessoa? O que é exercer esse perdão? Não é? Como é que é perdoar? E eu terminei o programa passado dizendo que é muito fácil perdoar quem a gente ama. Por quê? Porque a gente já está predisposto a fazer isso, porque eu gosto da pessoa. Então, quando eu gosto de uma pessoa, fica muito mais fácil eu perdoar essa pessoa. Agora, o exercício do perdão no relacionamento amoroso faz com que a gente também se torne mais sensível às outras pessoas e comece também a ter a capacidade de perdoar outras pessoas, pessoas que eu não conheço e pessoas que talvez eu não goste tanto, que eu não tenha tanta simpatia. E aqui está o grande desafio, não é? Perdoar pessoas que eu não tenho grande simpatia, pessoas que eu não gosto muito, ou pessoas até desconhecidas. Mas como Cristo falou, né, o perdão é importantíssimo. Não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 que eu devo perdoar. Quer dizer, o número 7 aqui na Bíblia, nesse trecho, o número 7 ele tem um significado, ele tem um valor simbólico. O número 7 quer dizer infinito. Então, o que o Cristo quis dizer com o joguinho dos 70 vezes 7 quer dizer que nós devemos perdoar infinitamente as pessoas. Os números na Bíblia têm seus significados, né? Como o número 3 também. Jesus ressuscitou no 3º dia. O número 3 significa perfeição. Ou seja, ele atingiu a perfeição através da ressurreição. Bom, mas isso é outra história. Mas o que o Cristo quer dizer é que nós devemos ter a capacidade de perdoar infinitamente. O que é um exercício difícil, não é tão fácil assim. Agora, eu primeiro preciso entender o que é o perdão. Muita gente pensa que perdoar é esquecer. Aquela coisa, vamos esquecer isso, vamos colocar um pano em cima disso, já não lembro mais daquilo que você me fez. Não, isso não é perdoar. Primeiro que a gente não esquece. Tá? E a gente não deve esquecer mesmo. Tá? Primeiro que a gente não esquece mesmo. Tá? É falsidade a gente dizer que esquece. A gente sempre se lembra de alguma coisa que nos machucou. Alguma coisa que alguém fez e nos magoou. Isso vem sempre na nossa lembrança, talvez não frequentemente, mas a gente não se esquece assim simplesmente. E não deve se esquecer, no sentido de que
eu não devo esquecer dos meus erros ou de erros de outras pessoas para que eu não venha cometê-los novamente. Isso é importante, ter a memória histórica, tanto individual como coletiva, é muito importante. Uma pessoa que não tem uma memória do seu passado é uma pessoa que pode cometer erros que já cometeu no passado. Como também um povo. Um povo que não tem a sua memória histórica é um povo que pode repetir os seus erros históricos. É por isso que é muito importante nós lembrarmos dos erros históricos que nós cometemos como povo, né? Ou pelo menos nesse território brasileiro. Nós não podemos esquecer, por exemplo, 3 séculos de escravidão negra e como os negros foram libertados da escravidão. Nós não podemos também esquecer de como os imigrantes foram tratados aqui pelos fazendeiros, né, na época da imigração, como eles foram simplesmente substitutos dos escravos, né? A gente não pode esquecer a ditadura militar, o que foi a ditadura militar, o que ela causou de atraso em termos de democracia para todos nós. Enfim, a memória histórica precisa ser conservada. Por quê? Porque erros de um povo também precisam ser memorizados, né? Para que esse povo não cometa os mesmos erros. Como também uma pessoa, ela também precisa lembrar dos seus erros, não para se martirizar, mas para entender que ela não pode cometer os mesmos erros que ela cometeu no passado. Mas, de qualquer forma, perdão não significa necessariamente esquecimento. O perdão, ele é mais do que isso. O perdão, ele não é também emocional. Tem pessoas que esperam ter um estado emocional legal para poder perdoar as pessoas. Ou então, se eu saio daquela raiva, né? A pessoa fez alguma coisa de errado comigo, cometeu alguma coisa que me magoou profundamente, fez um ato que me magoou profundamente, e aí eu fico naquele estado emocional que não é legal, né? Eu fico desequilibrado, eu fico com raiva, e isso passa, é passageiro. Então, quando a pessoa pensa que passou, pronto, ela perdoou. Não, não é isso. O perdão não é um estado emocional. O que é o perdão? O perdão, ele é puramente racional. O que eu quero dizer com isso? O perdão é uma decisão. Eu tenho que tomar a decisão de perdoar ou de não perdoar. Isso é uma decisão. O perdão, ele é sempre um ato racional e não um ato emocional. Tem pessoas que falam assim para mim: pô, Beto, eu não consigo perdoar tal pessoa porque a mágoa continua dentro de mim. Quando eu vejo a pessoa, eu sinto aquela mágoa do que ela me fez. Aí eu tenho que dizer para a pessoa, explicar: olha, essa mágoa que você tem é fruto da ferida que foi aberta. Ou seja, essa mágoa que você está sentindo, ele é o seu estado emocional, que ainda está aí. Por quê? Porque a ferida está aberta, ela não se cicatrizou ainda. Isso é com o tempo. Só o tempo vai cicatrizando as nossas feridas. E aí a mágoa vai passando. Mas isso não quer dizer que você não possa perdoar antes de passar a mágoa. Eu posso perdoar uma pessoa e mesmo assim continuar sentindo algo de ruim em mim quando eu encontro a pessoa. Por quê? Porque esse algo de ruim, essa mágoa, eu não tenho controle sobre ela. Ela está aí, ela é um fato. Ela é uma consequência daquilo que a pessoa me fez. Agora, isso não quer dizer que eu não possa perdoar a pessoa, apesar da mágoa que eu estou sentindo dessa pessoa. Então, mágoa, estado emocional e perdão não tem não tem uma relação aqui. Não é? Eu posso perdoar, apesar de estar sentindo a mágoa pela pessoa. Por quê? Porque o perdão é um estado racional, é uma decisão que eu tomo. E que decisão é essa? Então, afinal de contas, se o perdão não é esquecer, se o perdão não é o término da mágoa, do estado emocional ruim, o que é o perdão? Bom, perdão, ele é uma decisão que tem dois lados. É como se fossem duas faces da mesma moeda.
O perdão, ele é composto de duas iniciativas. A primeira iniciativa, eu começo a perdoar a pessoa quando eu compreendo, apesar de toda a mágoa que eu estou sentindo, eu compreendo que essa pessoa é um ser humano. E como ser humano, essa pessoa pode errar. Então, o ato que me feriu, que essa pessoa fez e me feriu, pode ter sido fruto de um erro dessa pessoa. E esse erro é comum no ser humano. Ou seja, o ser humano é falível, ele pode errar. O ser humano também ele é falível no sentido de que ele não evoluiu tanto. Ou seja, ele está num estado de evolução em que ele não tem a sensibilidade para ter uma consciência sensível, ele não tem uma sensibilidade para compreender as coisas melhor. Então ele é capaz de ferir os outros porque ele quer sim, mas porque ele não tem a consciência evoluída. Então esse ser humano é falível nesse sentido também. Ele é falível tanto no sentido de cometer erros, como também no sentido de convicto, ter convicções erradas ou convicções que não são certas. E aí ferir as pessoas. Então, por ele não ser evoluído ou por ele simplesmente não enxergar o erro que ele está cometendo. Então, o primeiro lado do perdão é eu ter a consciência, eu assimilar que aquele ser humano que me fez o mal é um ser humano. Portanto, ele é passível de erro. Ele é falível. Esse é o primeiro lado do perdão. É a consciência de que o outro é um ser humano. O segundo lado do perdão é eu ir até a pessoa que me fez o mal e dizer a ela, olha, você me fez o mal, não volte a fazer isso, nem comigo e nem com ninguém, porque isso não é bom. Eu estou te perdoando, mas, por favor, não cometa mais esse erro. Eu estou te pedindo isso. Então, o perdão tem esses dois lados. É o lado da compreensão de que todos são seres humanos, como eu também sou ser humano, eu tenho meu estágio de evolução, eu cometo erros também, não é? O outro também pode cometer os erros dele e ele também está num estágio de evolução que talvez não compreenda o mal que ele está fazendo. Ou até compreende e acha que é certo, mas aí está o grau evolutivo desse ser humano, que é um grau evolutivo inferior. Não é? Então a compreensão da estrutura humana, esse é o primeiro passo do perdão. O segundo passo, que se completa a esse, é o passo corretivo, ou seja, é a correção fraterna. É eu chegar a essa pessoa e dizer a ela, não faça mais isso, não é? Por favor. Não é? O que você fez me feriu, o que você fez me causou um mal. E, então você não deve fazer isso nem a mim mais e nem a qualquer outra pessoa, porque isso não é bom para você. Então, o perdão é isso. Por isso que ele é puramente racional. Perdoar é compreender a humanidade e corrigir essa humanidade, mesmo que eu sinta a mágoa dessa pessoa. Então, não confunda mágoa, não confunda esquecimento com o perdão. O perdão é um ato muito corajoso. É o ato de eu aceitar o ser humano como ele é mas tentar corrigi-lo e fazer com que ele evolua nesse ser humano, nesse mundo. Tá? Então daqui a pouco a gente volta com o tema, nós vamos fazer um break comercial, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o perdão e também voltamos a terminar o que nós começamos sobre relacionamento amoroso. Até já! NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e nós voltamos com mais um Humanidade Livre. É um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Alimentos Mezzani você conhece, é pura qualidade e criatividade. Confira aí www.mezzani.com.br. Eu quero mandar um grande abraço ao Gug Braga Faria, um grande abraço por assistir o nosso programa, por conferir aqui a nossa reflexão, e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo pela TVC Bauru. Você pode conferir os outros programas que já foram exibidos na TVC Bauru através das nossas páginas no Facebook, a página Padre Beto Bauru ou a página TVC Bauru, e também nos nossos canais no YouTube, Padre Beto e TVC Bauru. Bom, hoje nós estamos falando sobre o perdão. É uma continuação do tema sobre o amor. Eu disse no programa passado que quem ama, perdoa. E aí nós resolvemos nesse programa nosso de hoje abordar a questão do perdão. E eu disse no bloco passado que perdoar não é uma questão emocional, mas perdoar é uma questão racional. Quando que eu perdoo uma pessoa? Não é quando a mágoa passa. A mágoa demora muitas vezes para passar, isso é natural. Você não deve também se sentir culpado porque a mágoa não passou ainda. Não, isso é uma questão natural da nossa psique, do nosso emocional. Nós temos que nos compreender e também nos entender como seres humanos, nos compreender e saber nos perdoar também, né? A mágoa ela é fruto da ferida que foi aberta, ela é fruto do mal que foi feito. E eu não tenho muito controle sobre ela. Ela vai passar, mas ela tem o seu tempo. E ela vai ter o seu tempo quando a ferida for cicatrizando. Agora, eu posso perdoar a pessoa que me fez um mal muito antes da mágoa passar. Eu posso continuar sentindo a mágoa, mas eu posso perdoar a pessoa. E quando que eu perdoo uma pessoa? Em primeiro lugar, quando eu compreendo que essa pessoa é um ser humano. Essa pessoa, sendo um ser humano, ela é falível, ela é passível de erro. Não é? Essa pessoa ou cometeu um erro mesmo, não é? Que ela não percebeu, ou então ela não está no estágio evolutivo para perceber que isso é um erro, o que ela fez. Ela sabe o que ela fez, mas ela não está no estágio evolutivo para entender que isso não é legal. Não é? Então, perdoar em primeiro lugar é compreender que essa pessoa é um ser humano. Em segundo lugar, é eu chegar nessa pessoa e dizer para ela, olha, você errou comigo, você cometeu algo que me feriu muito, você não deve fazer mais isso comigo, nem com pessoa alguma. Então, o perdão, ele é justamente esses dois atos, ele se compõe de duas atitudes. A primeira, a compreensão do que é um ser humano, ou de determinado ser humano. E, segundo, a correção desse ser humano. Chegar lá e corrigi-lo. Pô, não faça mais isso. Não é legal fazer isso. Não é? Assim você está contribuindo para a evolução desse ser humano e também da humanidade, é claro. Então o perdão, ele é puramente racional. Ele não é uma questão emocional. Outra coisa que a gente precisa entender o perdão liberta. Isso mesmo, o perdão liberta, ele é libertador. Ele liberta tanto para a pessoa que perdoa, como também na perspectiva da pessoa que é perdoada. Então, o perdão é libertador. Ele é libertador para a pessoa que é perdoada, por quê? Porque a pessoa se sente compreendida. Se realmente ela sabe receber o perdão, ela se sente compreendida e ela também evolui. Então, o perdão é libertador por quê? Porque a pessoa se sente compreendida, se sente entendida, não é? O outro entendeu a minha humanidade e, poxa vida, eu aprendi alguma coisa. Através do meu erro, através da minha atitude que não foi bacana, eu aprendi que eu posso ser melhor. Não é? Então, o perdão nos liberta nesse sentido. Claro, se a pessoa está aberta para receber o perdão, porque tem pessoas que não estão abertas para receber perdão. Infelizmente, o grau evolutivo dessa pessoa não chegou a tanto, não é? Então ela não vai, o perdão talvez não vai surtir muito efeito nela.
Mas o perdão também é libertador para quem perdoa. Não é? Por quê? Porque faz com que quem perdoa também evolua. Quem perdoa é quem decide perdoar, mesmo lá no fundinho não querendo, quem decide perdoar acaba vendo o ser humano com mais profundidade e acaba também evoluindo no sentido do ato de perdoar. Porque o ato de perdoar é um passo de evolução. É um passo de evolução que eu dou como ser humano e ajuda a humanidade a avançar. Né? Então o perdão ele é libertador nesses dois níveis, né? Tanto de quem é perdoado e de quem dá o perdão. Não é? E agora, quando eu falo em perdoar, é para perdoar mesmo. É a decisão de perdoar mesmo. Não pode ficar perdoando, ou não pode ser perdoar a pessoa e toda vez que encontrar a pessoa, ou quase todas as vezes, eu lembrar do erro que a pessoa cometeu. Aí eu não estou perdoando. Não é? Aquela correção fraterna, ela deve ser feita de uma vez só. E ponto final. Aí o perdão está realizado. Aí acabou o assunto. É claro que você não esqueceu, mas é muito triste você ter que lembrar a pessoa todas as vezes, ou quase todas as vezes. Não é? Então aí não é legal. Não é? Aí você condena a pessoa àquele passado, que não foi bom nem para você e nem para a pessoa. Ninguém pode ser condenado a ficar naquele passado. Todo mundo evolui, todo mundo cometeu erros, todo mundo pecou, né? Quem não pecou, atire a primeira pedra. Não é? Agora, ninguém pode ficar preso no ato passado que foi feito. Não é? As pessoas precisam ser libertadas dele. Então, a pessoa que perdoa, mas em todo momento que discute, por exemplo, lembra daquele erro da pessoa, então o perdão foi verdadeiro. O perdão só é verdadeiro a partir do momento, mesmo que tenha a mágoa, a partir do momento que a pessoa entende o ser humano e o corrige. E ponto final. E aí realmente termina o assunto, não é? Com essa pessoa. E é claro, a memória fica. Por quê? Porque nós temos que lembrar para não cometer os mesmos erros. Não é? Mas lembrar sempre a pessoa e torturar sempre a pessoa nesse sentido é fazer com que ela fique presa ao passado e não entender que ela pode evoluir também e que ela pode crescer como ser humano. Então o perdão tem que ser realmente libertador, tanto para mim que perdoa como para mim que sou perdoado. Não é? E voltando ao relacionamento amoroso, quem gosta tem que exercer esse lance de perdão. Por quê? Porque quem vive um relacionamento amoroso, vive um relacionamento amoroso com ser humano. Não é? É um relacionamento entre seres humanos. E os seres humanos não podem ser idealizados, mesmo que eu ame esse ser humano. O amor não pode ser idealizador, né, do outro. O amor tem que entender, o verdadeiro amor entende o outro como ser humano, portanto, como um ser falível. Agora, só para terminar a questão do amor, qual é o grande objetivo de amar um ser humano? Qual é o grande objetivo de viver uma vida a dois? O grande objetivo de viver uma vida a dois é criar um lar. Exatamente. Eu amo e o outro me ama para que a gente possa criar um lar. E o que é um lar? O lar não é uma casa. Há milhões de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, dividem as despesas, se toleram, mas até hoje não formaram um lar. Há pessoas que não moram juntas, mas quando se encontram, forma-se imediatamente um lar. E o que é um lar? O lar é um espaço onde eu possa ser eu mesmo, onde eu não tenho que vestir máscaras ou representar papéis, onde eu possa estar nu, literalmente diante do outro, e não sentir vergonha disso. O lar é esse espaço onde eu me sinto totalmente à vontade. Né? Eu não tenho que pisar em ovos. Não é? Eu posso ser eu mesmo diante do outro. E o outro pode ser ele mesmo diante da minha pessoa. Esse é o grande objetivo do relacionamento amoroso. É eu encontrar um lar. Aí eu posso me aconchegar. Aqui eu posso ser eu mesmo. Uma casa às vezes não é um lar.
mas o ideal é que na minha casa eu encontrasse o meu lar. Não é? O ideal mesmo, no sentido bem idealista mesmo, seria o mundo deveria ser o nosso lar. Não é? O mundo deveria ser o lar de todos. Não é? Seria assim se o ser humano fosse mais honesto, mais sincero, mais transparente, menos hipócrita e mais respeitoso. Não é? Aí o mundo seria um grande lar para todos. Aí a gente não teria que vestir máscaras, representar papéis, não é? Ser educados como a gente muitas vezes é educado na família. Olha, aqui a gente está falando isso, mas lá fora não vai falar isso não. Olha o que as pessoas vão pensar de você. Não tem essa atitude lá fora, porque é o que vão pensar de você então. Não é? Não, o mundo deveria ser um lar para todos. Se nós seres humanos fôssemos transparentes, honestos, sinceros, respeitosos uns com os outros, aí nós teríamos um grande lar. Aí esse Brasil, que é a 9ª potência do mundo, não seria a 85ª em desenvolvimento humano. Olha a contradição, não é? Nós temos uma potência, nós somos um país muito rico, não é? Mas esse país tem uma desigualdade terrível, não é? E nós vivemos muito mal nesse país. Esse país seria um grande lar para os brasileiros, um lar mesmo, não é? Se as desigualdades fossem superadas, né? Se houvesse uma distribuição de renda melhor, se houvesse um investimento sério mesmo em educação nesse país, se houvesse um investimento em saúde, não é? Porque quem mora num lar se cuida, não é? Se respeita. E no nosso país a gente não se respeita, não é? A gente também não exige dignidade. Não é? Mas de qualquer forma, voltando ao relacionamento amoroso, um casal que não encontrou o lar ainda, ou que não vive num lar, esse casal ainda não está vivendo um relacionamento de amor. Esse casal está vivendo de aparências, está vivendo uma fachada. Tem muitos casais que vivem, ou famílias que vivem numa fachada de família, uma fachada de relacionamento amoroso. Mas no fundo, dentro de casa, só tem a casa, não tem um lar. E o lar é o que é a base do relacionamento amoroso. Nesse lar, onde eu possa ser eu mesmo, onde eu não tenho que vestir máscaras, representar papéis, onde eu possa ser livre, não é? Nesse lar o casal tem que cultivar o amor, porque amor é sentimento. Então ele tem que ser cultivado, dito, expressado, surpreendido. Não é? E não só cultivar o amor, criar a convivência. E convivência é viver com, mas deixar com que o outro viva. Não é? E para isso precisa conhecimento, os dois se conhecerem cada vez mais. Tá bom? Então fica aqui o nosso tema. Eu desejo a você uma ótima semana e se você tiver sugestões, deixe as suas sugestões aí para a gente abordar e também questionamentos, perguntas, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Humanidade Livre.